Fala pessoal, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui quem fala é o Samuel Henrique. Vou estar trazendo mais uma ministração, uma palavra para vocês. Vou pedir para quem acessou esse vídeo no começo aqui, se você puder separar um tempinho, assistir esse vídeo até o final, porque senão você não vai entender o que eu vou estar explicando para vocês. Tá legal? Antes de eu estar começando a ministrar, você que já é inscrito nesse canal, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, aperte o botãozinho aqui embaixo aqui que vai estar escrito em inscrever-se no canal, ativar esse sininho de notificação. Se você assistir até o final esse vídeo, ou pelo menos até a metade, ou se você puder deixar um comentário seu aí embaixo, um joinha de alguma coisa de comentário, seria de muita importância. Tá legal? E que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre semente ou grão de trigo. Tá legal? Vamos falar um pouco sobre semente então. A Bíblia vai dizer em João 12, versículo 24, assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Por que Jesus estava falando assim? Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, vai ficar só, mas se morrer, vai dar muito fruto. Nós temos que entender que nós somos uma referência de semente. É como se nós fôssemos uma semente, tá? Que nós temos que ser plantada, tá? Para ser gerada ou para gerar alguma coisa. Eu vou explicar um pouco melhor. Em Gênesis 15, versículo de número 5, vai dizer assim: então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a sua semente. Aqui Deus estava falando para Abraão, né? Olhe para o céu, né? Conta as estrelas, se é que você pode contar. Assim será a tua semente, ou assim será a sua geração. Tá? É uma geração que vai sair de Abraão. É por isso que também vai dizer que nós somos geração de Abraão. Enfim. Quando João 12, 24, Jesus está explicando, na verdade eu vos digo, que se o grão de trigo, essa referência, o grão de trigo, Jesus estava falando sobre nós cristãos, nós que servimos a Deus. Se o grão de trigo, aqui está um grão, ele cair na terra, mas ele não morrer, ele vai ficar só. Crente que não morre para Cristo, crente que cai na terra, crente que entra na igreja, crente que começa a tomar uma atitude cristã, mas não morre para o mundo, vai ficar só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Talvez você não entendeu. Eu vou explicar isso com mais clareza e um pouco mais devagar para você. Nós temos que entender que em Lucas 22, 32, a Bíblia diz que Jesus ele chega diante de Pedro, e 31 e 32 vai estar escrito assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Presta atenção no versículo 31. Quando Jesus ele foi falar referente a Pedro, você percebe que Jesus ele não chamou Pedro de Pedro, ou seja, ele não chamou Pedro do novo homem que Jesus deu para ele, mas Jesus chamou ele do velho homem, ele chamou ele de Simão. Quando ele falou: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los para se andar como trigo. O que é se andar? Se andar é virar de um lado para o outro, ou seja, é jogar de um lado para o outro. Ou seja, Simão, Simão, Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, ou eu orei por ti, para que a sua fé ela não desfaleça. Quando Jesus ele falou isso para Pedro, ele estava dizendo o seguinte, não somente para Pedro, mas também para nós. Crente que não se converte de verdade, ou a semente que cai na terra e não morre, crente que entra na igreja e não esquece as coisas do mundo, vira ciranda na mão de Satanás. Satanás joga de um lado para o outro e faz o que quer. Cirandar é isso, você joga de um lado para o outro, ou você vai de um lado para o outro. Crente que cai na terra e vive uma vida superficial,
que não morreu para o mundo, para o passado, ou para o engano, ou para as coisas do mundo totalmente, vira ciranda na mão de Satanás. Satanás faz o que quer, joga de um lado para o outro. É como diz meninos inconstantes, né? Efésios capítulo 4, versículo 23, se eu não me engano. Vira meninos inconstantes, né? Levado para todo vento de roda de doutrina, ou seja, você é levado para cá, levado para lá, levado para cá, levado para lá, e você não sabe nem onde você está, ou muito menos o que você está fazendo. Crente que não morre para o seu eu, crente que não morre para o mundo, vira ciranda na mão de Satanás. Mas por que Jesus falou isso para Pedro? No versículo 32, vai dizer assim, 32 vai dizer assim: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha, vírgula. E tu, quando te converter, confirma os teus irmãos. Algumas versões vai estar, ajuda os teus irmãos. Por que ele falou isso? E tu, quando te converteres. Jesus estava andando 3 anos e meio com Pedro. E Pedro estava andando 3 anos e meio com Jesus. Ou seja, ambos estavam andando um do lado do outro. E Pedro estava vendo todos os milagres que Jesus estava fazendo. Pedro estava vendo todas as maravilhas que Jesus estava fazendo. Ou seja, Pedro achou que para ele estava bom. Pedro achou que ele já estava num nível espiritual de uma forma sobrenatural. Aí Jesus olha para a cara de Pedro e fala assim: Pedro, Satanás está doidinho para te pegar. Só que eu intercedi por ti, eu orei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Aí ele fala assim para Pedro: mas Pedro, tem um porém, quando você se converter, você ajuda os teus irmãos. Ou seja, Jesus falou para Pedro: você não é crente ainda, filho. Ou seja, você não morreu ainda. Essa semente que está andando 3 anos e meio comigo, ela caiu na terra, mas não morreu, então vai ficar só. Mas Pedro, quando você te converter, ou seja, quando você morrer de verdade para as coisas do mundo, aí tu vai dar muito fruto. Ou seja, crente que cai na terra e não morre para o mundo, crente que entra na igreja e não morre para o mundo, vai levar uma vida sozinha. Mas crente que entra na igreja ou entra para Cristo e morre para as coisas do mundo, vai dar muito fruto para o Senhor. Se você ainda não entendeu, eu vou dar uma esclarecida um pouco mais rapidamente, para esse vídeo não ficar muito grande, que a gente já está em 7 minutos. Tá legal? Em Mateus capítulo 13, versículo de número 1 em diante, vai estar escrito assim: tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outras caíram em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Vamos lá? Quando diz, eis que um semeador saiu para semear, o semeador estava com a semente. E a Bíblia vai dizer, aqui no versículo 4, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. O que isso está significando? O que Jesus está querendo transmitir essa parábola e essa passagem para as pessoas, não somente naquele tempo, mas para mim, é lógico, e para você que também está assistindo esse vídeo. Essa semente é como se a palavra ela fosse semeada nas nossas vidas, tá? Só que muitas das vezes nós não acreditamos e nos aperfeiçoamos tanto na palavra. Nós não demos tanta atenção para a palavra. O pregador está pregando e ele está te lançando aquelas palavras bonitas e profecia e papapá e tudo aquilo. Só que nós não estamos dando tanta atenção para isso. Estamos na igreja, mas não estamos nos alimentando totalmente da palavra. Ou seja, quando está falando aqui que caiu na superfície, é como se estivesse dizendo, caiu no lugar superficial. Ou seja, crente que leva uma vida superficial
fica facinho do inimigo pegar. Por quê? Porque essa semente caiu no lugar superficial, que foi fácil da ave ver, porque a ave é o tipo de inimigo. Ou seja, crente que leva uma vida superficial, fica facinho do inimigo encontrar você. Mas agora eu quero ver se ele te encontra lá dentro da terra. Quando significa lá dentro da terra, significa que você morreu para Cristo, morreu para o mundo, e você vive somente agora para Cristo e para mais ninguém. Ou seja, você não pode viver uma vida superficial, porque senão fica facinho do inimigo te encontrar. Logo depois, a Bíblia vai dizer que o semeador ele continuou semeando, né, andando, e o versículo 5 vai dizer, outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo cresceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou. Aqui a Bíblia vai dizer, né, ela também nos dá uma referência, que são as pessoas que até estão dentro da igreja, aceitam a palavra, e no começo elas até ficam felizes com a palavra, né? A palavra foi pregada, e a pessoa chora na presença de Deus, né? No começo ela se emociona, né? No começo da sua conversão, mas tem um porém, essa pessoa ela não cria raiz numa igreja, ela não cria raiz em Cristo, ela não cria raiz, ela simplesmente escuta a palavra e nada mais, ela não cria uma raiz dentro dela. Sabe o que acontece? Vem o sol, queima e derruba. Esse sol significa os problemas. Ou seja, crente que não cria raiz, o primeiro problema derruba o crente. Por quê? Porque não criou raiz. Ou seja, se a semente cair na terra e ela não morrer, mas também não criar raiz, vai dar um grande problema. Então, crente, tu tem que não somente morrer para o mundo, mas quando você mergulhar em Cristo, você tem que criar raiz. Tá legal? E vamos lá? Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram-na e sufocaram-na. O que isso está querendo dizer? Que são os crentes que até mesmo, não somente crentes, gente, vamos generalizar, o Samuel está metendo pau nos crentes, não tô fazendo isso não. São pessoas, tá? Não vamos dizer crentes, senão eu vou ser muito criticado aqui nesse vídeo. São pessoas que entram na igreja, né, e a palavra está sendo pregada, o louvor está sendo bonito, né, e está tudo muito lindo, só que a pessoa ela está na igreja, com o pé na igreja e com o pé no mundo. Tá? Por que aqui está falando? Por quê? A semente caiu entre espinhos, e esses espinhos, e essa semente foi crescendo, até que chegou nos espinhos, e o espinho começou a sufocar a semente que cresceu. Talvez essa pessoa, espiritualmente, ela até cresça dentro da igreja, só que as coisas do mundo, que são os espinhos, vão sufocar ela. Às vezes ela está dentro da igreja e não vê a hora de acabar o culto para assistir um capítulo da novela. Se você assiste novela, é um negócio individual seu, mas quando você entra no culto, preste um culto racional e dedicado somente ao Senhor. Esquece o que aconteceu no mundo, ou o que vai acontecer amanhã, ou o que já aconteceu, né? Adore a Deus para Ele trazer algo novo na sua vida, tá legal? Não deixe que os espinhos te atrapalhem, ou que eles venham apertar você e sufocar você, evitando das coisas de Deus sobre a sua vida. Tá legal? E o semeador ainda continuou semeando, onde caiu numa terra onde deu fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30 por um. O que isso significa? Que são pessoas que entram para Cristo, entram na igreja, se importam com as pessoas, quer dizer, com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo, se dedicam para o Senhor, prestam atenção na palavra, ouvem a palavra, vivem a palavra, até mesmo pregam a palavra, elas se dedicam com a palavra. Eu ouvi de um rapaz uma vez que ele falou assim, não está escrito na Bíblia que você tem que ler ela, porque ler você lê gibi, as mensagens do WhatsApp, ou as coisas que você vê no dia a dia. Mas a Bíblia diz, em Salmo, capítulo 1, versículo 2, bendito o varão que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. A Bíblia não é simplesmente para ser lida, mas a Bíblia é para ser meditada. Você tem que trazer isso para você, você tem que entender o que está escrito. Ponto, vírgula e tudo que há nela. Por quê? Para você poder falar de uma forma perfeita,
desse Deus que Ele sempre te amou. A Bíblia vai dizer que nós temos que nos apresentar perante a Deus como um obreiro que saiba manusear corretamente a palavra. Estude a palavra de Deus, se dedique cada vez mais à palavra de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Então você, como uma semente, que você possa morrer para Cristo e não deixar as coisas do mundo te sufocar. Tá legal? Beijo no coração, Deus abençoe. Se você puder dar um joinha, se inscrever aqui no canal, é facinho para você se inscrever no canal, para você ajudar o meu trabalho aqui na internet. A Bíblia diz em Atos 13:47, assim te ordena o Senhor. Esta é a ordem que Deus dá ao seu povo. Eu te coloquei como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação até o mundo inteiro. Eu não tenho, talvez, a capacidade no momento de levar a salvação até o mundo inteiro pessoalmente, mas quem sabe, através do meu vídeo, chega para muita gente. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Deus abençoe. Até mais.